Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Muito boa noite, senhores telespectadores, internautas, ouvintes. Muito boa noite. Eu quero abrir este programa de hoje, abrir esta sessão, essa série de programas que fazemos, porque nós temos dois programas em um só. É o Quécio Jones de agradecimento e o Quécio Jones o Dias, o KJ o Dia. E eu venho para agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia e trazer a informação, o entretenimento, trazer a todos vocês a notícia. Pois bem, eu venho falar para vocês que a Prefeitura de São Francisco Itabapoana, através da prefeita Francimara, está de parabéns pelo prêmio Prefeito Empreendedor, que São Francisco estava classificado dentro dos 5, e hoje teve o grande campeão. Primeiro, São Francisco teve classificado entre 35 municípios. Depois partiu para 5. E nessa repescagem de 5, ali estava a nossa cidade. E hoje, a prefeita Francimara recebeu no Palácio Guanabara o prêmio do Prefeito Empreendedor. Quando eu divulguei esta matéria, eu disse para vocês que o grupo Questão de Comunicação estaria ali presente. De um jeito ou de outro, nós iríamos participar. Mas só poderia adentrar 10 pessoas, salvo me engano, do município. Claro que a prefeita escolheu alguém da sua base do governo, escolheu alguém mais que teria mais um lucro para o governo e para a própria prefeita. Enfim, nós não fomos, mas nós ficamos torcendo e o São Francisco, e eu tinha certeza que São Francisco ia ganhar, porque a prefeita é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que realmente tem a marca do trabalho, e o município merece. E agora está rumo a Brasília, o prêmio agora que vai ser nacional, né? Então o município concorrerá também no estado de Brasília, que eu tenho certeza que ganhará também, que eu vou apostar no meu município, vou apostar no governo Francimara, vou apostar na prefeita. Então estão todos de parabéns, Secretaria de Educação e todos que estavam ali envolvidos. Parabéns! Eu quis fazer a abertura deste programa hoje com uma notícia boa, que ontem e terça não abrimos com uma notícia boa, mas hoje, graças a Deus, uma notícia excelente. São Francisco rumo ao progresso, São Francisco rumo ao triunfo, São Francisco vivendo dias que realmente merece. Nosso município merece o melhor. Nosso município merece mudança, nosso município merece cada dia ser reconhecido como um município de sucesso. São Francisco que tem um povo trabalhador, povo honrado, né? Mas estamos aqui registrando o prefeito empreendedor do estado do Rio de Janeiro, que a nossa prefeita Francimara foi hoje galardoada, e o nosso município que é o campeão, que é o vencedor. 19h18, horário brasileiro de Brasília. Boa noite você. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quecinho. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Falo-se hoje
Quinta-feira, dia 28 de junho de 2018, Dia Internacional do Orgulho Gay, comemorado anualmente em todo o mundo. Também conhecido como Dia Internacional do Orgulho LGBTI, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e pessoas intersexes. Ou simplesmente Dia do Orgulho Gay. Esta data tem o principal objetivo de conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independente do gênero sexual. Também se comemora hoje, minha amiga e meu amigo, Dia da Renovação Espiritual. É o Evangelho conhecimento, sabedoria, credibilidade e receptividade. Os privilegiados da época, ou seja, todos aqueles que estiveram fisicamente na presença de Jesus, que o viram, ouviram e o acompanharam, sentiram-se com a sensação de Cristo, meio que desentorneados, pois acostumados à presença física do Senhor, agora não sabiam ao certo como achá-lo. Foi então que no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi enviado para o que pudesse consolar a todos. Hoje, dia da renovação espiritual, 28 de junho de 2018. Também se comemora hoje dia do Santo Irineu. Esta data homenageia ao santo tido como o primeiro teólogo do cristianismo, Irineu ou Irineu de Lyon. Não existem muitas informações sobre a vida de Irineu, mas sabe-se que teria nascido na região da Ásia Menor, em Esmirna, por volta de 130 a 135 de pais cristãos. Dia de Santo Irineu, hoje, 28 de junho de 2018. Dia Nacional do Aperto Profissional de Mão, comemoração nos Estados Unidos da América. Dia da Constituição, comemorado na Ucrânia. Dia da Família Vietnamita, comemorado no Vietnã. Dia da Ocupação Soviética, comemoração polêmica de moldavos. Dia da Psoriace, comemorado em Porto Rico. Dia de comemorações relativas à Primeira Guerra Mundial, celebradas em vários países. Dia de conscientização sobre a doença de Pompe, comemoração de brasileiros. Se comemora hoje, 28 de junho de 2018, dia de Paul Brunkin, comemoração de estadunidense. Dia de Vidovanda, comemoração de sérvios ortodoxos. Dia do assistente de voo, comemoração em El Salvador. Dia do ceviche, comemoração de peruanos. Dia do combate à homofobia, comemoração no Estado brasileiro do Rio de Janeiro. Dia do comércio, comemorado no Japão. Dia do esportista panamenho, comemorado no Panamá. Dia da festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, comemorado na cidade brasileira do Paraná. Dia do frango, comemorado no Japão. Dia do imigrante pomerano, comemorado no Estado brasileiro do Espírito Santo. Dia do IP amarelo, comemoração que foi realizada e oficializada na cidade brasileira de Petrópolis, Rio de Janeiro. Dia do músico cearense, comemoração evidente no Estado brasileiro do Ceará. Dia hoje do orgulho gay e livre expressão sexual, comemoração do Estado brasileiro do Ceará. Dia do Tau, comemoração surgida em 2001 a partir do ensaio do matemático estadunidense Bob Palles, com o título O que está errado. Dia do Trabalhador dos Transportes, comemorado por cubanos. Dia Estadual da Diversidade Sexual, comemoração no Estado brasileiro da Paraíba. Dia Estadual de Combate às Doenças Cerebrovasculares, comemorado no Estado brasileiro do Rio Grande do Norte. Dia Estadual de Orgulho LGBT ou Dia do Orgulho de Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, comemorado também no Estado brasileiro do Piauí. Dia Estadual do Agente de Segurança Penitenciária, comemorado no Estado brasileiro da Paraíba. Dia Estadual do Choro, comemorado no Estado brasileiro de São Paulo. Hoje se comemora Dia Estadual dos Marisqueiros, comemorado no Estado brasileiro do Espírito Santo. Dia Internacional do Cups Lock, comemoração que teria instituída em 2000 pelo internauta Derek Arnold. Dia Internacional, Dia Mundial da Árvore, comemoração que teria sido instituída pelo Congresso Florestal Mundial. Dia Nacional de Conscientização da Doença de Pompe, também constituída e comemorado por brasileiros desde 2012. Dia Nacional do Profissional Florestal, comemorado de nicaragüenses. Dia Nacional do Teatro, comemorado na Venezuela.
Dia provincial para a erradicação e eliminação de toda forma de discriminação por razão de natureza sexual, gênero, raça, religião, ligação com qualquer grupo étnico. Comemoração da província equatoriana de Goiás. 19 horas com 24 minutos, hoje, quinta-feira, 28 de junho de 2018, Tratado de Versalhes. Em 28 de junho de 1919, o Tratado de Versalhes e assinado, selando a paz com os alemães. Após a Primeira Guerra, a Alemanha perde suas colônias, que são repartidas entre os aliados, e é dividida em duas partes. O país é obrigado a pagar indenizações pelos danos causados pela guerra e fica proibido de forma exército. Em 28 de junho de 1519, Carlos I da Espanha é escolhido como imperador da Alemanha. Em 1577, nasce Pablo Pedro Rubens, pintor barroco flamengo. Em 1712, nasce Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês. Em 1808, o futuro general San Martín alcança o posto de capitão nos campos de Argônia, na Espanha, lutando contra as tropas invasoras francesas da Península Ibérica. Em 1835, convênio entre Inglaterra e Espanha, no qual este último se obriga a impedir o comércio de escravos para a América. Em 1844, fuzilamento em Matanza, em Cuba, após uma revolta de escravos negros. Em 1867, nasce Guido Pirandello, dramaturgo italiano, Prêmio Nobel de 1934. Em 1886, inauguração da ferrovia Canadian Pacific entre Montreal e Portsmouth, na costa do Pacífico. Em 1902, o Congresso dos Estados Unidos aprova a Lei Supreme, que autoriza o presidente a comprar por $40 milhões a concessão do Canal do Panamá. Em 1913, começa a Segunda Guerra Balcânica, ofensiva da Bulgária contra a Sérvia e Grécia. Em 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Hertug Francisco Ferdinand, e sua esposa são assassinados em Sarajevo. Em 1918, o governo soviético nacionalista a indústria. Em 1919, o Tratado de Paz de Versalhes é assinado entre potências aliadas e a Alemanha, dando fim à Primeira Guerra Mundial. Em 1921, a Iugoslávia se constitui em Estado único. Em 1926, nasce Mel Brooks, ator e cenarista americano. Em 1929, o Instituto Alemão de Física concede a medalha Max Planck ao próprio Planck e Alberto Einstein. Em 1930, o movimento revolucionário na Bolívia. Em 1939, a Companhia Pan-Americana inicia o primeiro voo regular de viagens sobre o Atlântico. Em 1941, Segunda Guerra Mundial, a Albânia declara guerra à Rússia. Em 1942, os alemães conquistam a fortaleza de Trubuk, África do Norte. Em 1948, nasce Kate Boots, atriz norte-americana. Em 1950, a China popular confisca as grandes propriedades territoriais e requer as da igreja. Em 1954, o primeiro-ministro da China, Chu Kuno, primeiro-ministro da Índia, proclama os 5 princípios da coexistência pacífica. Em 1958, o Brasil ganha a Copa do Mundo de Futebol ao vencer em Estocolmo a seleção da Suécia por 5-2. Em 1960, o governo cubano se apropria da refinaria de petróleo norte-americana Texaco. Em 1968, violentas manifestações nas principais cidades da Argentina, movimentadas pelo golpe de Estado do general Onganía. Em 1974, desabamentos de terras em uma estrada colombiana causam a morte de 300 pessoas e a destruição de 30 veículos. Em 1976, as Ilhas Tchecas se tornam um país independente após 162 anos de domínio britânico. Em 1991, é assinado em Budapeste o protocolo de dissolução do Conselho de Ajuda Mútua Econômica pelos delegados permanentes da Rússia, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Vietnã, Cuba e Mongólia. Em 1992, a colisão de centro-esquerda governante do Chile obtém ampla maioria das primeiras eleições municipais no país após a ditadura militar.
Em 1993, a Guatemala reconhece a independência de Belize. Em 1999, a primeira cúpula dos chefes do Estado da União Europeia, América Latina e Caribe aprova a Declaração do Rio de Janeiro e as propriedades conjuntas de ação, cujo objetivo era consolidar uma ação estratégica de caráter político, econômico, cultural e social. Em 28 de junho de 2000, o menino Elian Gonzalez regressa a Cuba com seu pai, após permanecer 7 meses nos Estados Unidos e naufragar uma batalha legal, familiar e política por sua custódia. Em 2001, o ex-presidente Hugo Laszlo Stoban é entregue ao Tribunal de Haia. 19h30, 7h30 da noite desta quinta-feira, 28 de junho de 2018. Quécio Jones. Fala Quecinho, comprometimento com a verdade. Fala Quécio Jones. Empresas patrocinadores do grupo Quécio Jones de Comunicação. Fala Quécio Jones. Fala Quecinho. Fala Quecinho. Fala. Quem patrocina este programa é a Fênix Clínica e Laboratório, Hora do Gás, Petrobras Liquigás e Lava Jato Marcelão. Empresas e patrocinadores do Grupo Quécio de Comunicação. Anuncie você também conosco. Seja um colaborador, um parceiro deste programa. Venha anunciar o seu produto, o seu comércio. Seja um contribuinte, um colaborador deste canal, deste programa. Você vai vender muito mais. Você vai ter muito mais publicidade. Venda e venha conosco. Anuncie com a gente. Grupo Quécio de Comunicação apresenta Fênix Clínica Laboratório, Hora do Gás, Petrobras Liquigás e Lava Jato Marcelão. Seja um patrocinador do grupo Quécio Jones de Comunicação. Fala Quécio Jones. Fala Quecinho. Fala Quecinho. Fala. Quero aqui abraçar meu amigo Vaguinho da Alfa Telecomunicações e meu amigo Vinícius da Chiptec Informática, dois amigos do grupo Quécio Jones de Comunicação. Quero abraçar vocês aqui. Muito obrigado. Fala Quécio Jones. Fala Quecinho. Fala Quecinho. Fala. Falando ao seu coração. Quécio Jones. Quecinho. E a mensagem continua. A palavra, ela continua dizendo: aprendi e compreendi. Compreendi que viver, ser livre, que termos amigos é necessário. Que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata e que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derrubar lágrimas, que o verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que se fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Aprendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de, se deve comer, se deve apesar de, se deve amar, apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi criadora de minha própria vida. Boa noite. Meu Deus, quantas vezes eu preciso de alguém
quando a coisa não vai bem. É incrível, não adianta a gente procurar. Não tem ninguém, meu Deus. Os de perto deveriam me ajudar, mas do nada eles somem sem falar, sem dar uma explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé e quem... Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caída, avisa que eu estou de pé. Vai ter até quem não acredita, avisa que eu estou de pé, com as minhas forças redobradas. Porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Falando ao seu coração. Me derrubar. Cássio Jones. Cássio Jones. Cassinho. Que ganhou a batalha, Deus se levanta. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Vai pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé e quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, avisa que eu estou de pé. Vai ter até quem não acredita, avisa que eu estou de pé, com as minhas forças redobradas. Porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Ele me põe de pé. Ele me põe de pé. E olha eu aqui, estou de pé. Cassinho. Cassinho. Cássio Jones. Fala, Cassinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Cássio Jones. Cássio Jones. Cassinho. Compromisso com a verdade. Perícia técnica aponta novidades no caso da morte da universitária Ana Paula. No programa de hoje, vai ser entrar no ar agora. Está entrando no ar. KJ O Dia.
Com as principais informações e notícias jornalísticas do dia de hoje. No ar, KJ O Dia. Fala, Cássio Jones. Fala, Kessinho. Fala, Kessinho. Fala. Cássio Jones. Kessinho. Compromisso com a verdade. Perícia técnica aponta novidades no caso da morte da universitária Ana Paula. Celular de Luana mostra mensagens entre ela e executores do crime negociando a morte. Acusados do assassinato de analistas judiciários serão julgados na próxima quarta-feira. Os suspeitos são réus por homicídio triplamente qualificado e estão... Assaltantes colidem com carro, arma, dispara e fere um em Campo dos Goitacazes. Casal é preso com drogas para Guarulhos, em Campos. Integrante de facção é preso após atirar contra PMs em Guarulhos, Campos. Ibope, nova pesquisa mostra Bolsonaro e Marina empatados tecnicamente. Colômbia vence a Senegal, Japão perde para a Polônia, Bélgica perde para a Inglaterra. Petrobras divulga resultado de concurso com 666 vagas. Bandidos invadem salão e levam freezer, mesas, cadeiras e bebidas em Campos. Colisão entre caminhão e moto na estrada do Bugalho, em Campos. Cocaína e pé de maconha, Fiorina encontrada depenada. Marcão anuncia audiência pública sobre transporte público. Presidente da Câmara de Campo dos Goitacazes. Sai calendário do PIS/PASEP de 2017. Ibama e Prefeitura em diálogo com colônia pesqueira em Farol. Justiça nega transferência de Sérgio Cabral para batalhão da PM. 19h42 agora. Com faca, ladrão rouba celular de mulher e acaba preso no centro de Campos. Má gestão no novo Degase compromete ações socioeducativas no Estado. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, hein? Usuarização e franquia. As mudanças incluem ainda os procedimentos a que os clientes têm direito, sem terem que pagar um valor além da mensalidade do plano. Polícia Civil recebe 60 fuzis que apreendeu no ano passado no Galeão. Dupla campista estreia no circuito brasileiro Challenger de vôlei de praia. No concurso de 2012, Estado do Rio de Janeiro chamará mais de 31 aprovados para o Degase. Secretário de Educação garantiu que nomeações serão publicadas no DO até o fim de semana que vem. Mega Sena acumula e pode pagar 4.500.000. O Rio de Janeiro tem segundo PM baleado em serviço nesta quinta-feira. Um dos agentes morreu. 28 de junho de 2018. 19h43. Seu programa jornalístico Verdade da Internet. Prefeitura reúne a imprensa para falar sobre chikungunya em Campo dos Goitacazes. De janeiro até agora, foram confirmados 1.594 casos da doença em Campos dos Goitacazes. Cássio Jones. Kessinho. Compromisso com a verdade. Estudante de 15 anos é localizado por familiares na área central de Campos.
Jovem detido depois de atirar contra a viatura da PM. Após ser duramente criticada por vereador, Prefeitura convoca coletiva de imprensa. Secretaria de Saúde quer discutir os casos de chikungunya registrados na cidade, em Campo dos Goitacazes. Jovens suspeitos de roubo sofrem acidente e um deles é atingido por tiro durante fuga. Protesto de taxistas na área central de Campos provoca tumulto no trânsito. Eles se queixam de cobrança de taxas e exigências por parte da prefeitura para poderem circular. Polícia apreende 3 quilos de drogas avaliadas em pelo menos R$50 mil. O entorpecente seria distribuído para 3 áreas de Barulhos. Em Campos dos Goitacazes, 19h45 agora, KJ O Dia. Cássio Jones, Cassinho, compromisso com a verdade. Apreensão do MTT gera tumulto entre taxistas e fiscais na cidade de Campos dos Goitacazes. O caso aconteceu após 2 táxis serem apreendidos pelo MTT conduzidos por motoristas não cadastrados no órgão. Suspeito de roubo são detidos após acidente na BR-101. Um dos envolvidos portava uma arma e foi atingido por um tiro acidental. Caso Patrícia, acusados vão a júri popular na próxima quarta-feira. Melhor da fase de grupos, Bélgica bate Inglaterra e põe Brasil na mira. As 2 equipes entrarão com time misto, mas a Dinan Janus garantiu o triunfo belga por 1-0. Brasil de Neymar não foi brilhante, mas conseguiu sua vaga às oitavas. O Ibope Lula tem 33%, Bolsonaro 15%, Marina 7% e Ciro 4%. Cada um divulga de um jeito, né? Cada site divulga de um jeito. Eu acho que é de uma maneira que lhe convier. Eu não sei o que se passa. Cada um divulga de uma maneira. Cássio Jones, Cassinho, compromisso com a verdade. Você quer ver, ó? Ibope, Lula lidera na espontânea e estimulada. Pesquisa Ibope, registro do BR 22265/2018 no Tribunal Superior Eleitoral, divulgado nesta quinta-feira, 28 de junho, com índice de intenção de voto para o primeiro turno da eleição presidencial de 2018. A pesquisa foi realizada entre 21 a 24 de junho, com 2 mil eleitores em 128 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Então, todos aqui mostram Lula e Bolsonaro na frente. Fernando Collor de Mello na rejeição de votos para presidente da República. Complicado, né? 19h48 agora, na cidade de São Francisco de Itabapoana, aqui em Divinéia, zona rural deste município, São Francisco. Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Cássio Jones, Cassinho, compromisso com a verdade. Olha, Rodrigo Maia quer gastar até 212 mil com cortinas e persianas. A Câmara abriu uma licitação de R$12.200 com R$350 pelo fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas pelo período de 12 meses nos imóveis funcionais. Como justificativa, a casa presidida por Rodrigo Maia esclarece no edital que os serviços de fornecimento e instalação das cortinas, forros e persianas têm sua execução contínua nos imóveis funcionais residenciais, sendo a preservação do patrimônio público indicativo de eficiência e economicidade.
visando garantir plena capacidade de condições de funcionamento seguro, preservando as características de cada imóvel e garantindo o seu perfeito funcionamento. É tanto dinheiro que eles não sabem onde colocar, não sabem o que fazer. Então não dá pro povo, gente. Não investe no povo, não investe na saúde, na educação, né? Mexer com cortina, uma coisa que não tem futuro, uma coisa que não rende. Olha, 19h50. O governo do presidente da República, Michel Temer, bate seu próprio recorde de rejeição. A avaliação negativa do governo de Michel Temer bateu seu próprio recorde em um levantamento do Ibope encomendado pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo a pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 28 de junho de 2018, os índices de ruim e péssimo somaram 79% neste mês de junho, ante 72% verificados em março. Até então, o pico de rejeição havia sido registrado em setembro de 2017, com 77%. De acordo com a pesquisa, a avaliação de que o governo é regular caiu de 21% para 16% entre março e junho. Entre os entrevistados, 4% disseram que o governo é ótimo ou bom, ante 5% no levantamento passado. Temer segue com o mais mal avaliado entre o presidente desde José Sarney. Cássio Jones. Cassinho. Compromisso com a verdade. Olha, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidirá se rescinde delação da JBS. O ministro do Supremo Federal, Edson Fachin, autorizou nesta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República a colher provas sobre as delações de executivos da JBS. Após esta etapa, o plenário decidirá se a colaboração dos empresários será rescindida. Uma possível rescisão do acordo não anula as provas apresentadas pelos delatores. A rescisão do acordo de delação premiados de Joesley Batista e Ricardo Soldi foi pedida pelo ex-PGR Rodrigo Janot no ano passado e reiterado por Raquel Dodgeman neste ano. Janot apontou omissão deliberada dos delatores para justificar a solicitação. Em fevereiro, já no comando da PGR, Dodgeman ampliou o pedido, inclusive Wesley Batista e Francisco de Assis na lista. De acordo com a Procuradora-Geral, os dois descobriram os termos de colaboração e intencionalmente omitiram fatos criminosos dos quais tinham conhecimento quando fecharam acordos com o Ministério Público Federal. Justiça nega novo pedido de transferência do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Cássio Jones. Cassinho. Compromisso com a verdade. Sérgio Cabral fica em Bangu. O juiz Rafael Estrela, da Vara de Execuções Penais, negou o pedido de transferência de Sérgio Cabral do presídio Bangu 8 para um batalhão da Polícia Militar no estado. A defesa do ex-governador alega que o condenado deveria ter garantido os seus direitos fundamentais, a exemplo do ex-governador mineiro Eduardo Azeredo, que está preso num quartel dos bombeiros. É que a decisão cita que a Fiscalização da Justiça constatou que Sérgio Cabral está em cela individual, isolado dos outros presos, até a hora do banho de sol de Cabral é diferente da de seus colegas de tranca. 19h53 agora. Cássio Jones. Cassinho. Compromisso com a verdade. Cassinho. Cássio Jones. Fala, Cassinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Cássio Jones.
Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Olha, 19 horas com 54 minutos agora, horário brasileiro de Brasília, e vai seguindo o KJ, o Dia, seu principal programa jornalístico Verdade da internet, e nós vamos seguindo com as principais informações e notícias. Olha a informação, hein? Dando sequência ao planejamento de reestruturar a sede pública de saúde do município de São Bento do Apuana, hoje recebemos a segunda remessa do mobiliário que será utilizado nas unidades de saúde do município. Entendemos que a busca pelo atendimento humanizado na área da saúde pública passa necessariamente pela disponibilização de estrutura adequada para a população e para os servidores que atuam na unidade. Neste sentido, cabe ressaltar que um pouco mais de um ano conseguimos reformar o Centro de Especialidade Odontológica, a cobertura, a rampa de acesso, as enfermarias e o setor de urgência do Hospital Municipal Manuel Carola, localizado no Ponto de Cacimba, zona rural de São Francisco. O núcleo de regulação de vagas, a unidade de saúde de Gargaú, a unidade de saúde de Travessão de Barra. Olha, nos próximos dias estaremos entregando à população as melhorias realizadas no Centro Municipal de Fisioterapia e na Unidade Básica de Saúde de Santa Clara, além de concluir a nova Unidade Básica de Saúde de Gargaú e retomar a construção da nova Unidade Básica de Saúde de Floresta. Encontramos nossas unidades de saúde em situação bastante precária. Por isso, ainda há muito o que fazer, no entanto, com força e fé conseguiremos. Disse tudo isso a prefeita Francimara, prefeita de São Francisco da Apuana, que governa para todos. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Olha, a prefeita Francimara aproveitou a viagem ao Rio de Janeiro no Palácio Guanabara e deu uma passadinha na FUNASA, na Fundação Nacional de Saúde da TASUS. Foi lá para continuar os trabalhos, para ver como que tá nossas emendas, como que tá realmente as coisas para o nosso município, as verbas, as construções, as reconstruções. A prefeita passou lá na FUNASA, aproveitou a ida ao Rio e compareceu na FUNASA para continuar os trabalhos que o nosso município merece e tem. 19 horas com 57 minutos, 7h57. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Olha, a prefeita está trabalhando, realmente governando para todos. Isso aí a gente não tem dúvida, né? A prefeita Francimara tem a sua garra, tem a sua marca do trabalho. É isso aí. Olha, 19 horas com 57 minutos. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. 19 horas com 59 minutos. Japão é a primeira seleção a se classificar por Fair Play. Daniel Alves na lista dos maiores devedores na Espanha. Multa de CR7 cai de
crescer 1 bilhão para 120 milhões. Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Joaquim Low pode não sobreviver ao vexame. Atirador deixa pelo menos 5 mortos em redação de jornal nos Estados Unidos da América. Suposto autor do crime já foi preso. Estagiário pediu socorro por rede social. Chelsea fará proposta de 300 milhões por Alisson. Roma faz jogo duro para vender o goleiro da seleção brasileira. Com o México, duelo de quem mais chuta e mais defende. O atacante Neymar e o goleiro Ochoa lideram os requisitos na Copa do Mundo. Transiberiana, as ferromoças dão as ordens sem paciência e em russo. Repórter narrou no Twitter ataque à redação. Marco Aurélio dá liminar a favor de Cunha, mas ex-presidente da Câmara não vai deixar cadeia, pois tem outra condenação por envolvimento em desvios e investimento do FGTS. Primeira brasileira do Bolshoi e a saga para torcer pelo Brasil. Edson Fachin libera recurso de Lula para plenário do Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia irá decidir se julgamento ocorre nesta sexta-feira ou somente em agosto. Fachin homologa a delação premiada de Duda Mendonça. Acordo de marqueteiro foi fechado com a Polícia Federal. Ex-procurador e Joesley Batista viram réus por corrupção. A Polícia Federal pede que o inquérito contra Temer seja prorrogado por mais 60 dias. Prazo para encerrar a investigação terminaria em julho. Barroso irá decidir sobre o pedido. Mulher se fere com taça e morre enquanto celebrava a vitória do Brasil. Irmã de Tamara Miossi contou que o vidro atingiu milimetricamente a principal veia do pescoço. Nova cobrança de 40% de exames pode dobrar mensalidade de plano de saúde. Para IDEC, Procon São Paulo, normas para franquia e capacitação anunciadas pela INS podem levar endividamento do consumidor. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprova reajuste de 5% para servidores do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Aumenta uma recomposição salarial proposta em 2015, valerá a partir de setembro de 2018 para todos. Olha, mais o Ibope divulgado, Bolsonaro com 17%, Marina 13%, Ciro 8%, Alckmin 6%, Álvaro Dias 3%, caso sem Lula. Na terra de Ciro, Bolsonaro diz que Brasil não pode ser voltado para cangaceiro. Ciro diverge de assessor e preocupa mercado financeiro. Pré-candidato ao PDT à presidência faz palestra hoje para o setor. E Datena lança candidatura e deixa aliados em saia justa. Ao lado de Dória, apresentador diz que política de segurança de São Paulo está falida e deixou evento do DEM para ir a velório. 20h03, 8h03 da noite, horário brasileiro de Brasília. Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Hoje, quinta-feira, 28 de junho de 2018, seu programa jornalístico Verdade da Internet, KJ O Dia. Chega pra cá, sejam bem-vindos, porque este programa é o seu programa jornalístico e tudo que acontece no Brasil e no mundo. Policiais apreendem moto usada por assassino de inspetor no Rio de Janeiro. Polícia Civil já identificou 2 bandidos que participaram da ação. Decisão do Supremo Tribunal Federal pode dificultar aluguel de imóveis com fiador. O órgão decidiu não penhorar bem de avalista por atraso de pagamento em locação comercial. Sabrina Sato conta que já teve relacionamentos abusivos.
Ele só me maltratava. Relacionamento abusivo é doença, diz a apresentadora na edição de julho da revista Mary Kay. Da Mary Kay, né? Crivella veta a lei que declara Quilombo da Pedra do Sal como patrimônio do Rio de Janeiro. Especialistas consideram a medida como uma afronta à cultura e ao movimento negro. Amy Schumer usa seu corpo para se comunicar. Papa nomeia 14 novos cardeais e aumenta influência em conclave. Francisco já escolheu 59 dos 125 religiosos que elegerão seu sucessor. A Arábia Saudita abre investigação por uso de roupa indecente. Do estilo de jornalista Sharon Scalf gerou protesto de telespectadores. A Amazon entra no setor de farmácia após compra de rede online de remédios. PicPay é concorrente dos grupos como CVS, Ripley e Avon Nurse Boots Alliance. Com cenário externo, o dólar fecha na faixa de R$ 3,85. Moeda americana foi influenciada pela revisão do PIB americano no primeiro trimestre. BC segue mercado e derruba a projeção de crescimento. Estimativa para o PIB passa de 2,6% para 1,6% em 2018. IBC cita a recuperação lenta do mercado de trabalho. Decisão de proibir venda de estatais sem o aval do Congresso prejudica contas públicas. Para integrantes da equipe econômica, a medida pode comprometer ainda mais o orçamento. 20h06. Queda da migração para a Europa contradiz discursos xenofóbicos. De 850 mil requerentes de asilos na Grécia em 2015, o número caiu para 13 mil este ano. Na Itália, o fluxo de chegada é menor que em 4 anos. Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Brasil e Sérvia, osso duro de roer desde a Copa de 1930. O país é considerado estado sucessor da antiga Iugoslávia, que já no primeiro Mundial derrotou os brasileiros por 2-1 na fase final. 20h07. Horário brasileiro de Brasília. KJ o dia. Cássio Jones. Fala, Cassinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Cássio Jones. E 7 desta quinta-feira, 28 de junho de 2018. Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Pela terceira vez, a Polícia Federal pede mais tempo para concluir inquérito sobre Michel Temer. O presidente é suspeito de receber propina para favorecer empresas em decreto. Marco Aurélio manda soltar Cunha, mas ele seguirá preso. Brasil levará 10 anos para retomar nível de emprego pré-crise, diz Firjan. Só 7,9% das cidades têm alto índice de desenvolvimento, diz estudo. Crise faz 13 cidades do Rio de Janeiro saírem do topo da lista das mais avançadas. MEC usa Enem para entrar na zoeira da eliminação da Alemanha na Copa. Anitta dá entrevista em Londres e programa cita parceira com Drake. Justiça do Rio de Janeiro condena Loterge a pagar prêmio negado a adolescente. Ex-menino de rua supera drogas e luta contra desperdício de comida. Gabinete de intervenção entrega à polícia fuzis apreendidos no Galeão. Morte pelo uso de drogas subiram 60% entre 2000 e 2015. Planos poderão cobrar até 40% do valor de procedimentos.
Projeto de brasileiro é escolhido pela NASA e será testado no espaço. Alunos venceram o concurso espacial do governo americano com cimento espacial. Professor é condenado a 66 anos de prisão por morte de menino em Mato Grosso do Sul. Cauã, de 9 anos, foi estrupada e espartejada. Gedel é levado para a solitária na Papuda após atrito com agente. Preso no Distrito Federal, ex-ministro teria desrespeitado o servidor em revista. Punição pode durar 10 dias. Anúncios no Facebook e Twitter terão ferramenta de transparência. O público vai poder consultar mais propagandas foram feitas nos sites. No Distrito Federal, Brasília, hospital troca corpos de bebês e família enterra criança errada. Corpo de menino será exumado. Justiça mantém presa médica suspeita de matar filho de 3 anos. Prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O Ministério Público vê o episódio como tragédia. México vai às urnas um dia antes de mata-mata contra o Brasil na Copa. Mexicanos votam no domingo e depois apoiam a seleção na manhã seguinte. Mulher morre ferida com taça ao comemorar a vitória do Brasil. 8h11. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Falo sim. 8h11 da noite, 20 horas com 11 minutos. Quinta-feira, 28 de junho de 2018. Exibição de jogo do Brasil no Mineirão deixa de ser gratuita após confusão. Torcedores foram pisoteados após a arena apresentar superlotação. O Ministério Público pede condenação de Bruno Covas e Dória por Carnaval de São Paulo. O promotor apontou irregularidades nos editais de 2018 e 2019. Vereadora trans tem autorização para mudar o sexo em documento. O processo para alterar a certidão de nascimento demorou 6 meses. Supremo Tribunal de Justiça envia inquérito envolvendo ex-governador do Paraná. A primeira instância, a investigação apura se a empresa ligada a Beto Richa foi beneficiada por fraudes. PM morre baleado na cabeça em ação no Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. 20 horas com 13 minutos agora. Horário brasileiro de Brasília. E atenção. É sofrido assistir jogo do Brasil sem um amigo, diz Lula. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. 'Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala.
Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Com a maior honra e prazer, eu falo sim. Colisão para combater notícias falsas é lançada no Brasil. Recebeu o dado que acredita ser falso, vai mandar para o WhatsApp da Folha de São Paulo. E atenção, empresa acusa Ed Sheeran de plágio e pede 100 milhões de dólares. A ação acusa o cantor de ter copiado o sucesso de Marvin Gaye em Twitter Offloading. 8h15, 20 horas com 15 minutos, na noite desta quinta-feira, 28 de junho de 2018. Seu programa jornalístico Verdade da Internet, KJ O Dia. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. E atenção, Raquel defende que Supremo aceite denúncia contra Bolsonaro. Após lance bizarro, jogador belga vira meme e brinca. Sou estúpido. Brasileiros criam um novo hit e provocam rivais na Copa. Mais forte ao lado da chave do Brasil, soma 10 títulos mundiais e tem 4 campeões. Ciro diz que solicitou ao DEM lista de pessoas para pedir desculpas. Para Zeonir Ventura, fake news são tão nocivas quanto a censura na ditadura. Artista de rua pinta o espaço onde antes ficava o World Trade Center. Para mais de 50% dos estudantes, o SP é machista e racista. Horas com 17 minutos, 8h17, na noite desta quinta-feira, de 28 de junho de 2018. Seu programa jornalístico Verdade, KJ O Dia. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Falo sim, vou falar agora pra vocês. Olhem, atenção, hein? Homem que comemorava a vitória do Brasil é morto a facadas pelo vizinho no Rio de Janeiro. Apenas uma decisão de Copa do Mundo pode se repetir neste Mundial. Esposa de Thiago Silva afirma que zagueiro sentiu críticas em 2014. Narradores de futebol na Copa desafiam sexismo. Senegalês chama atenção por atitude em gol da Colômbia. Rio terá super presídio para presos de alta periculosidade.
O anúncio é feito em meio à polêmica do retorno de detentos perigosos que colocou o Ministério Público e a Justiça de lados opostos. E atenção... Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Segue as matérias do KJ O Dia. Site turco afirma que Flamengo quer viabilizar a contratação de atacante holandês. Reunião entre motoristas de van e Prefeitura do Rio termina sem novidade. Vasco finaliza a contratação de ex-jogador do Flamengo. Ataque a tiros em redação de jornal dos Estados Unidos deixa 5 mortos. Portal pede informação sobre quem matou PM no Morro dos Macacos. Protesto no centro pede fim de mortes violentas e jovens na favela do Rio. Mulher se fere com taça e morre ao comemorar a vitória da seleção brasileira. Prédio da Justiça Federal em Meriti é evacuado após suspeita de bomba. Servidora investigada por assinar ponto e ir à Rússia para ver a Copa. Um suspeito é morto e 11 são presos em operação na favela de Costa Barros, no Rio de Janeiro. Tribunal Superior Eleitoral assina memorando com Facebook e Google. Tribunal Superior Eleitoral assina memorando com Facebook e Google para combater fake news na web. Entrevista de Vinícius Júnior que viralizou é fake news. Programa do Porchat é alvo de denúncias internas. Quase encomendamos mais um filho de Esteló após viagem com Thaís Ferzova. Polícia apreende moto que teria sido usada por bando que matou policial civil. Vladimir Putin e Donald Trump terão primeira cúpula em julho na Finlândia. Prefeito é assaltado e agredido em jogo do Brasil. Jô Soares integra time do debate final, especialista na Fox. Iago Pikachu renova com Vasco e sonha com seleção. Policial baleado em tentativa de roubo no Andaraí, no Rio de Janeiro, segue internado em estado grave. Nova pesquisa do Ibope mostra Bolsonaro e Marina empatados tecnicamente. Brasileira entra na justiça dos Estados Unidos para ter filho de 9 anos de volta. Meio campo Wagner fica próximo de renovar contrato com o Vasco. Jornais do mundo destacam vitória da seleção. O Brasil já assusta. Fluminense ganha reforço na zaga após saída de Luan Pérez e Natan. Oito e 23, 20 horas com 23 minutos agora. Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! O principal programa jornalístico Verdade da Internet é este, KJ O Dia. Programa apresentado pelo Grupo Cássio Jones de Comunicação. Ciro recebe 30 mil por palestra, preciso pagar pingim das crianças. Técnico do Panamá se irrita com pergunta em coletiva. Tem que respeitar.
Notícia falsa viraliza e causa lixamento de inocente na Índia. Brasil tem maior comunidade imigrante em Portugal. O UOL participa de projeto para investigar notícias falsas nas eleições. Decreto reserva 30% de vagas de estágio público e estudantes negros. Alemanha em 22º e Argentina pior que eliminados. Ministro italiano é populista, incendiário e ameaça o Merkel. — 8h25 agora. 20 horas com 25 minutos. Horário brasileiro de Brasília. CR7 fora, Coutinho e Thiago Silva dentro. A seleção da primeira fase da Copa da Rússia. Bélgica e Japão se enfrentam nas oitavas da Copa. Número de passes na seleção mostra que Coutinho é dono do time. Bélgica vence a Inglaterra e lidera Grupo G. No duelo de eliminados, Tunísia vence Panamá de virada. Colômbia vence Senegal e se garante nas oitavas. Senegal eliminado, africanos ficam sem representante na Copa. Preterido pelo técnico debocha de Basturris. Chicarrito, não passamos graça Coreia. Alisson fica mais perto de Cel Cherchan em de jornal. Marcelo apresenta melhora, mas continua monitorado. Policial sequestrado por traficante relata como foi agredido e torturado. Justiça devolve ao Rio 42 criminosos que estavam em presídios federais. Localizado suspeito de matar policial civil na zona norte do Rio. Atirador deixa pelo menos 5 mortos em jornal de Anápolis. Operação no Morro dos Macacos tem 10 presos e 1 policial morto. Mulher morre ferida em taça de vidro em comemoração do Jogo do Brasil. Usuário de plano de saúde pode pagar até 40% de procedimentos médicos. Fãs especulam sobre gravidez de Paola Oliveira. Na Rússia, Lancelotti encontra a jovem Pelé Maradona. Ana Furtado faz reunião usando máscara. Vini abandona a música e investe na carreira de filósofo. Elba Ramalho perde posto de estrela do São João. Padre Fábio de Mello produz os melhores memes da Copa. Filha de latino Dayana Maia sensualiza ensaio. Em Salve Catarina não é filha de Augusto, é plebeia. Anitta lança a taça da Copa em programa de TV britânico. Flamengo efetiva técnico Maurício Barbieri. Roberta Rodrigues ataca o ciúme do Doralice. Gigante do pornô lança vídeos para surdos. Mulher de salto atravessa fora da faixa, escorrega e é atropelada. Restaurante em Realengo oferece comida a moradores de rua e animais, no Rio de Janeiro. (20 horas com 28 minutos, 8h28 agora. Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Fala, Cássio Jones! Fala, Cassinho! Fala, Cassinho! Fala! Cássio Jones, fala Cassinho, fala Cassinho, fala, fala. Lesões atrapalham seleção e comissão se defende controlado. Após classificação,
Neymar arrisca capoeira com o filho David Luca. Pela primeira vez desde 1982, Copa não terá africano na segunda fase. Herói da segunda partida, Coutinho sobe na lista dos mais influentes. Com 5.400 militares, Rio tem maior ação durante a intervenção. Sartori lidera a pesquisa, mas perderia segundo turno para principais rivais no Rio Grande do Sul. Pediatra é presa no Distrito Federal, suspeita de matar filho de 3 anos com remédio. Segundo o Sol ganha audiência com heróis de moral incerta. México e Brasil são os países mais visitados na América Latina. Maduro chama vice dos Estados Unidos de víbora venenosa. Brasileira tenta recuperar filho de 9 anos sob custódia. Lollapalooza 2019 acontece dia 5 a 7 de abril em São Paulo. Nanda Costa e namorada lançam música juntas. Robôs podem ajudar em sessões de terapia com autista. De acordo com a pesquisa, a máquina consegue auxiliar o paciente a entender e analisar reações. Lula é elogiado em metalúrgica, mas usa inocência é incontestada. Olha, 8h31, 20 horas com 31 minutos, horário brasileiro de Brasília. Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Eu falo sim, eu quero agradecer aqui a sua presença, eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer o seu carinho e prometo voltar amanhã com mais um programa KJ O Dia, com seu principal programa jornalístico Verdade da Internet. Até amanhã, Brasil, e tenham todos uma ótima noite. E que Papai do Céu nos caminhos nos abençoe, no caminho da verdade e da justiça e na vereda da sua santidade. Um forte abraço a todos e até. Quecinho, Quécio Jones. Fala, Quecinho, comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. Quécio Jones, Quecinho, compromisso com a verdade.